98 Talks. Muito bem, já brincaram, divertiram muito, né? Fizeram bagunça aí, agora dá licença, a favor, já fez o blá 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 aí. Obrigado, viu? Dá licença. Está começando 98 Talks. Alô, boa noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição de quinta-feira, 17 de setembro, já cruzamos a meiuca do mês, hein? Estamos caminhando pro 10º mês do ano aí, já ele chega, e a gente caminhando também para mais uma edição do 98 Talks, um resumo das notícias do dia comigo, com Paulinho Leite, com Rodrigo Carneiro, e você acompanha todas as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo, não só pelos 98.3, mas também pela 98live.com.br. Participa conosco pela aba chat no site 98 do nosso portal 98live.com.br. Você clica lá em chat ao vivo e bate um papo conosco pelo Twitter @rádio 98 oficial, pelo claro WhatsApp 993169898, 7h06. Dar buenas noites aqui para os meus companheiros. Tudo bem, Pauleta? Boa noite, bem-vindo. Buenas noches, señor, todo bien, estamos por acá, hoy estoy en casa porque eu estou muito cansado, senhor. Boa noite, Everton Guimarães, boa noite, Rodrigo Carneiro, boa noite a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Acabei de receber aqui no meu Twitter uma mensagem vinda do planeta Marte e o cara discorda do Rodrigo Carneiro. Tudo bem, segue a vida. Discorda, mas o Rodrigo nem falou ainda, o cara já discorda. Vou te falar, tudo bem. Boa noite, Everton, boa noite, Paulo. Em um dia no qual o dólar fecha em leve queda, Thiago Neves já está no esporte, então os outros clubes podem dormir, os outros torcedores, os outros clubes podem dormir sossegado. Uma pré-sexta-feira aí de amena. Tá tudo certo. Isso indica que amanhã vai sextar? Amanhã eu acho que deve sextar de uma forma muito agressiva, viu, Paulo? Quê? Hoje é aniversário da minha mãe, inclusive mandar aqui os parabéns para a dona Paula Jacques. Está completando aí nos seus áudios, seus 71 anos, mas quem olha para ela não dá mais de 40. E que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa, no qual eu tenho um orgulho imenso de chamá-la de mãe, de ter tido a oportunidade de ser seu filho. Tudo de melhor para você hoje e sempre. Bom, parabéns para a senhora, sua mãe. Eu imagino que você esteja com a carcaça, se compararmos, ruim. A dela realmente está muito melhor, Rodrigo. Eu peguei estrada de terra, viu? Ô, senhores, vamos começar a falar aqui de assuntos sérios, porque esse assunto aqui é sério mesmo, hein? Marco Aurélio Melo suspende o inquérito do Supremo Tribunal Federal, que determinou na tarde de hoje, inclusive, essa suspensão do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. A suspensão do inquérito vale até o plenário do STF decidir sobre o depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal. Bolsonaro entrou na noite de ontem com recurso do Supremo contra a decisão do ministro Celso de Mello, que determinou que ele prestasse depoimento presencial no âmbito do inquérito que apura se o chefe do executivo tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Bolsonaro quer prestar depoimento por escrito, assim como foi permitido ao então presidente Michel Temer em 2 ocasiões distintas pelo próprio STF. A avaliação de integrantes do primeiro escalão do governo é que era preciso marcar posição e confrontar o tratamento diferenciado a Jair Bolsonaro em relação a outros presidentes que também prestaram depoimento. Paulo, é uma questão de isonomia? Você acha que é por aí? Primeiro, todos os últimos 6 presidentes convocados presidentes, aliás, em exercício convocados pelo STF, prestaram seus depoimentos por escrito. Não vejo razão nenhuma de por que isso também não seria feito com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo, que esse inquérito aí da Polícia Federal já esvaziou seu propósito. Então, isso já deu, né? Na linguagem popular, no jargão popular, já deu. Existe um outro processo, um outro inquérito sobre outros motivos, porque, veja bem, o que é esse inquérito da apuração da intervenção na Polícia Federal começou na saída do ministro Moro. O ministro Moro já conseguiu registro na OAB, voltou a ser advogado, quer ser presidente da República.
A maré já subiu 2,5 metros e a gente está falando da mesma coisa, então, sabe, aí eu acho que o ministro Celso Mello acertou. Arquiva-se esse depoimento aí, porque se há lentidão para se apurar uma coisa durante todo esse tempo, ora, intervenção na Polícia Federal, ou é uma coisa evidente ou não é, pronto, acabou. Fica esse tempo todo para apurar. Mas a prova que o Moro, a bomba que o Moro disse que ia soltar foi, na verdade, uma espoletinha, hein? Foi uma pipocada, né? Traquezinho, mas ruim que mesmo, né? E você lembra que gerou uma expectativa, né, Everton? Muito isso grande, aí. Né? Não, gerou uma expectativa tão grande na imprensa, Rodrigo, que eu me lembro da oportunidade que nós falamos desse assunto aqui. E assim, eu acompanhando o noticiário durante a tarde, né, e tal, pra gente entrar no ar e tal. Aí eu falei, porra, pelo que eu tô vendo no noticiário aqui, vai explodir uma bomba em Brasília. E eu lembro que você falou, calma, gente, calma e tal. E aí, no final das contas, foi uma espoletinha daquelas que vinha naquelas arminhas de brinquedo. Eu acho que aquela situação ela ficou muito favorável ao presidente, muito ruim pro Moro. Acho que transpareceu aí não estou fazendo juízo de valor, gente, porque quando a gente vai criticar o Moro, obrigatoriamente a gente acaba apoiando o presidente. Quando vai apoiar o presidente, critica o Moro. Eu acho que a gente deve sim agradecer a ele a questão da Lava Jato. Acho que, como qualquer brasileiro de bem aí, uma visão de que foi necessária, fez um bem incrível para o nosso país, para a nossa democracia. Mas neste caso específico, cara, foi muito feio. Acho que teve uma supervalorização do conteúdo, por parte das pessoas que o apoiavam, por parte do próprio, e quando a gente teve acesso ao conteúdo, ficou aquela situação meio que, é isso mesmo? Eu brinco que a parte boa só foi o Weintraub, que a gente ficou livre, que eu não gostava dele como ministro da Educação, que ele falou uns palavrões. Ninguém gosta dele, nem os familiares. Eu acho exatamente. Então, assim, e ele falou um tanto de bobeira, e foi constrangedor. Eu acho que também a divulgação da própria fita de forma pública, tudo é necessário, mas também acho que expõe muito. Ficou uma situação muito estranha. A gente viu que não tem nada de republicano nessas reuniões, as coisas lá o pau quebra. Eu lembrei muito de algumas reuniões aqui da 98, inclusive. Olha, 3 coisas que eu queria ressaltar, Everton. A primeira delas é que o Rodrigo está aparentando uma idade que não tem, porque ele falou a divulgação da fita. Olha que coisa antiga, velho. Isso é porque eu não falaria, eu com 65 anos... Eu sou um cara que trabalhei com uma TIC. Eu não falaria divulgação da fita com 65 anos. Primeira constatação. A segunda constatação é que eu acho que nem o cachorro do Weintraub gosta dele. Então pronto, tá fechado. A terceira constatação é que, essa eu vou provocar mesmo, eu acho que a Lava Jato deu certo, apesar do juiz Sérgio Moro. É isso aí. Exatamente, porque questiona-se muito os meios, né, Paulo? Que é o que mais se questiona são os meios adotados, né? E quem questiona com razão. Verdade é essa. Eu acho 7h13, pois não. Eu acho que só para reforçar um pouco, quando você vai na parte técnica, jurídica, e aí você vai conversando com as pessoas da área do direito, a vida inteira houve muito questionamento, por mais que a gente viu vários escândalos que foram comprovados de corrupção, de dinheiro, utilização indevida de estatais, enfim, isso foi comprovado pela Lava Jato de várias formas, mas a metodologia adotada também é questionável, porque não é uma forma muito republicana também, porém o resultado está aí. Eu acho que a gente vai amadurecendo, vai levar mais tempo. A democracia, ela é isso, é um ensaio da gente estar a vida inteira aprendendo com erros, e aí erra menos mais para frente. O importante é a gente conseguir ir aprendendo sempre. Mas nessa situação em si, eu concordo com o Paulo também, que é chover no molhado, isso que vai acontecer no STF é mais pela liturgia mesmo, só para poder seguir o protocolo, porque não tem muito que extrair de informação mais desse assunto. Bom, agora ainda em Brasília, meus caros cloroquiners, chega a 6 o número de pessoas infectadas pela Covid-19 após a posse do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, testou positivo para a doença hoje. Segundo
A Procuradoria-Geral da República, Aras, passa bem, está cumprindo um período de isolamento e despachando remotamente. Além de Fux, que teve diagnóstico da doença, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também esteve na posse, teve resultado positivo no teste para a Covid, ontem, inclusive, na quarta-feira. Os ministros Luiz Felipe Salomão, Antônio Saldanha Palheiro, do STJ, o presidente do TST, ou a presidente Maria Cristina Peduzzi, também receberam diagnósticos positivos para a Covid-19 após comparecerem à posse. Em nota divulgada hoje, quinta-feira, o STF declarou que todas as medidas de segurança recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde foram adotadas no evento. A Corte também disse que a equipe do cerimonial vai entrar em contato com os convidados para que procurem serviço médico caso tenham se exposto de alguma forma também em outros eventos fora do STF. O grande detalhe aqui que a Corte precisa saber é que mesmo usando máscara, o que não foram todos que usaram, mesmo usando álcool em gel, mesmo lavando a mãozinha, o problema é a aglomeração. Talvez eles não saibam. Não adianta você usar máscara e encher o Mineirão com 60 mil pessoas para ver o jogo do Atlético daqui a alguns dias. Não vai mudar nada. Aliás, pode evitar alguns casos, mas outros vão acontecer. A aglomeração, mesmo usando máscara, e você deu aglomeração, o risco é muito maior. Então, nesse caso aqui, não sei se vocês notaram alguma surpresa nisso, mas já era de se esperar. A aglomeração, muita gente sem máscara, o risco era muito grande. Eu só imagino o que aconteceu, que é ou abraços efusivos ou beijos, né? Alguma coisa assim, porque o tanto de gente aí contaminada, né? Depois de uma posse de um presidente do STF, no momento em que todo mundo está com restrição para se cumprimentar, né? Acho até que, por exemplo, eu particularmente que sou efusivo no cumprimento, tô com saudade de abraçar as pessoas amigas, ali não é possível. Você viu a relação de contaminados relação pública é enorme. O cerimonial já está tão preocupado que já está ligando, falando: olha, veja bem, você teve aqui na posse do ministro, toma cuidado. É porque a situação, o nível do contágio ficou alto mesmo. Portanto, não aglomere, viu, Rodrigo? Mas você sabe, e eu vou falar, é difícil a gente falar isso, porque fica parecendo que a gente está passando algum tipo de tranquilidade para as pessoas relaxarem. Mas eu acho muito estranho, e repito, as pessoas estão na rua, gente, muito mais do que antes, acabou a quarentena, a gente fala sobre a questão das pessoas também estarem mais conscientes, usando mais máscara, mas os índices estão muito baixos. Espaços abertos, né, Rodrigo? Eu acho que justifica, óbvio, o evento de posse de ministro, como a gente criticou também o que teve aqui no Palácio das Artes. Então, assim, acho que essas coisas elas devem ser evitadas, evidente, mas é estranho, me causa, assim, quando eu falo que me causa estranheza, porque eu não consigo ter a capacidade de entender, assim, é pela minha ignorância mesmo. As pessoas não estão se contaminando, mas o vírus ele pode ter sofrido algum tipo de mutação. Algumas pessoas falam que ele sofre de 5 meses. Posso estar aqui dando uma informação também errada, de novo, não sou infectologista, mas assim, eu estou trazendo muito mais dúvida do que afirmações, porém, as afirmações elas são claras. Os índices de contágio, os índices de ocupação de leitos e até mesmo de mortes têm caído radicalmente e não tem absolutamente nada a ver com aquilo que foi dito no passado de não aglomerar. Aglomerou cada vez mais. Teve uma pesquisa que saiu agora que os ônibus, um estudo, perdão, falando que os ônibus não era o ambiente para poder transmitir da forma como as pessoas falavam. Enfim, você vai todo dia recebendo estudos novos e a gente entende que cada vez que você estuda mais, cada vez que você lê mais burro a gente se torna com relação a esse maldito vírus, porque ele é confuso pra caramba. E a conta não fecha, assim, de racionalidade. Gente, a cidade está funcionando normal, os shoppings estão funcionando, os supermercados, os sacolões, o mercado central, tudo está funcionando, tudo está aberto, os ônibus estão funcionando. Você anda seguro por onde você passa, Rodrigo? Se eu me sinto seguro, eu vou te falar assim, eu ando muito a pé. Até comentei com você esses dias que eu tô com esse hábito agora de ficar caminhando. 45 quilômetros por dia. Não chego nesse nível, mas um dia, quem sabe. E, cara, eu vou te falar, eu até
comecei a prestar muita atenção. As pessoas estão muito educadas com relação às máscaras nos lugares onde eu passei. Existia sempre um bobo, um cara desavisado, alguém distraído que estava sem máscara, claro, mas são muito poucos, a maioria está de máscara, principalmente dentro de estabelecimentos, bares, restaurantes, todos que eu vou, eu tenho um critério, tenho uma forma de limpeza, eu estou ficando muito bem impressionado que as pessoas entenderam realmente o recado. Eu estou frequentando desde boteco a restaurante de shopping. E em todos os casos eu fui muito bem atendido, me senti extremamente seguro e fiz teste Covid hoje, aquele teste do cotonete que raspa sua nuca. Você já fez esse teste, Heber? Não, ainda não. Cara, é inacreditável. Eles botam o cotonete na orelha mesmo, por dentro. Não, vai na nuca, cara. Eu senti aqui coçando a minha nuca na hora que eles colocaram. Falei, cara, o que é isso? Não é possível. Mas... E assim, eu não peguei Covid, assim, quer dizer, não peguei não, vai ser o resultado sábado agora, a gente vai fazer eu fiz o teste pro evento que a gente vai fazer no domingo, e a gente testou a equipe inteira e tudo. Cara, assim, se você tomar os cuidados, pelo menos do jeito que eu tenho circulado, e até hoje eu consegui passar batido, eu me sinto seguro, Essa sua última frase talvez seja o entendimento pleno. Se você tomar os cuidados. Isso aí. Então, esse para mim porque eu não acho que tá tudo bem, que abriu e não, eu acho que está em alguns lugares. Brasília, por exemplo, não tem esse mesmo privilégio dos números, não. Em alguns lugares os números estão sob controle, em alguns lugares, porque as pessoas estão se cuidando. Então, se você se cuidar, pode começar a abrir. Eu, por exemplo, ainda tem lugares que eu não tenho muita disposição para ir, mas tenho ido a restaurantes, tenho circulado pela cidade, normalmente ando muito pela cidade, eu, por exemplo, tem lugares sendo da cidade, jamais irei de carro, porque eu acho inexplicável que alguém vá de carro para o centro da cidade. Então eu ando muito a pé. Outro dia mesmo fui ao centro resolver um negócio, voltei a pé aí para 98 sem problema algum. Então eu acho que se você tomar cuidado, e essa sua frase ela é fundamental, tomando todos os cuidados, sim, podemos abrir. O problema é que a gente não vê a totalidade das pessoas tomando todos os cuidados. Belo Horizonte... Mas eu acho que melhorou muito, viu, Paulo? Assim, não, em Belo Horizonte sim. Eu estou te dizendo que sim, em Belo Horizonte sim. Agora você... muito sincero, eu não andei no centro. Eu fui na Pampulha, eu andei na Savassi. No centro, particularmente falando, não. Mas assim, poxa, vou te falar, cara, 95% das pessoas com máscara e eu todos os estabelecimentos. E olha que eu vou em todo tipo de estabelecimento. Fui almoçar no Casa Cheia, que é aqui da Savassi, que é o mesmo que tem lá no Mercado Central, super organizado, limpinho, o jeito que vem o prato, o jeito que a pessoa te serve, a questão do QR Code, por não ter cardápio físico, para não ter que ficar pegando, guardanapo de papel. Então, assim, eu estou surpreso positivamente, assim, acho que isso tem contribuído também a esses índices. Mas volto a falar, o que puder evitar, a gente falou, comentei aqui que a gente tem um evento no domingo, fica parecendo de fazer uma festa, vai ter uma live que a gente está fazendo no domingo, então assim, terá 20 pessoas trabalhando, todos fizeram o teste do Covid, a gente tomando todas as medidas de precaução e todos os protocolos para poder fazer a transmissão dessa live. Com isso, a gente espera ter uma segurança e também sentido fazer com que todos se sintam muito seguros. Mas é isso que o Paulo falou, não dá para relaxar e seguir os protocolos, não tem erro. Também, eu ainda tenho um certo medo, mas eu não serei hipócrita de chegar aqui e dizer, bom, eu fico dentro de casa o dia inteiro. Não, óbvio que eu saio, eu faço televisão, que o estúdio é grande e assim a gente fica distante um do outro e tal, mas final de semana eu vou ao supermercado e tal, mas restaurante eu ainda não tive coragem. E se falar que tem aglomeração, eu tô fora porque, né, você sabe muito claramente que a situação ainda é grave. Ontem morreram 900 e 87 não dá para relaxar. Você trabalha na Samsung, na LG, você faz televisão? Eu não entendi direito aí. Ô Paulo, eu trabalho num lugar que eu gostaria muito que você estivesse lá comigo novamente. Também. Só que hoje o Rodrigo não liberaria seu passe. Seu passe hoje é caro. E quem ousar tentar te tirar daqui vai sofrer graves sanções. A verdade é essa. 7h24.
O Rodrigo correu, né? Como sempre. Ficou com medo, sempre, né? Eu acho que saiu o resultado do teste dele. Que ele eu recebi uma notícia muito ruim aqui agora, muito ruim, mas ele vai tratar dessa notícia ruim na semana que vem. Com muita tranquilidade e paciência. Mas vamos lá. Desculpa. Vai ser muito ruim, vai tratar na semana que vem. É muito ruim, mas a gente tem que fazer. É porque, como a notícia é muito ruim, a gente tem que embalar ela direitinho pra gente falar no ar, entendeu? Entendi. Embalar ela direitinho. Então, pelo menos, fala pra gente no WhatsApp, né? Pra gente não ficar tranquilo que vai nessa sensação, né? Manda no grupo aí, Rodrigo, que das duas, uma, a gente vai rir ou a gente vai chorar junto. Ou então eu vou falar. Ou isso, porque a gente não guarda muito, não. Segredo, quem guarda segredo é baú, e nenhum dos dois é baú. Senhores. Everton, meu pai dizia o seguinte: o cara chegava do lado dele e falava assim: olha, gente, eu vou te contar um segredo. Ele falou: não conte não, porque você já tá rompendo a primeira regra. Você tá me contando, é segredo, então fica quieto. Na verdade não existe segredo, né, Paulo? Você sempre vai ter alguém de extrema confiança que você vai abrir, e aí já não são dois sabendo mais, né? Senhores, as aulas no Colégio Militar de Belo Horizonte vão retomar na próxima segunda-feira. O anúncio, inclusive, foi feito pela própria instituição em nota aos estudantes e aos pais. No documento, o Colégio Militar afirma que todas as medidas preventivas sanitárias e de segurança para o combate ao Covid foram planejadas, estão sendo adotadas. O retorno presencial obrigatório, segundo a instituição, acontece a partir de segunda. Apenas os estudantes que integrarem o grupo de risco estão autorizados a não comparecer ao colégio. Os alunos que não se apresentarem vão receber falta, é obrigatoriedade. A Prefeitura de Belo Horizonte informou por meio de nota que a reabertura de escolas estaduais e federais é de responsabilidade dos respectivos entes. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais informa que o Colégio Militar é vinculado ao governo federal, responsável pela sua administração. A decisão sobre seu eventual funcionamento não passa pelo Estado. O posicionamento do sindicato é de que o Colégio Militar do Rio de Janeiro já havia anunciado o retorno das atividades. Os professores civis entraram em greve sanitária em consonância com a deliberação nacional do Sindicato dos Servidores da Educação Básica. Enfim, primeiro tratando aqui dessa questão do retorno das aulas. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, porque já foi assunto, tema aqui do 98 Talks, então dá pra gente falar aqui em 3-4 minutinhos sobre o que vocês pensam sobre a volta das aulas no Colégio Militar. Ontem, depois que nós falamos sobre a volta às aulas, eu conversei com um amigo e ele me fez uma observação que me fez revisar algumas das minhas posições. Continuo achando que o conteúdo não vai ser recuperado, isso os técnicos estão dizendo. Com relação ao Colégio Militar, o Colégio Militar tem protocolos de disciplina, de conduta muito bem definidos. Só tem uma questão que eu faria ao Colégio Militar, aliás fiz, mas não recebi a resposta, fiz por e-mail, mas não recebi a resposta, e fiz no ar e também não recebi a resposta. Se porventura um aluno estiver contaminado, todos os alunos serão testados? Porque essa é uma questão para se levantar. Eu abri um colégio, no colégio apareceu um menino, uma menina contaminada, será que todos os alunos serão testados? É a questão que eu faço. Mas hoje fiz uma revisão de um posicionamento meu, da volta sob o ponto de vista emocional, que eu continuo achando, mas reviso um pouco o meu posicionamento, porque acho que é hipocrisia a gente ficar no ar falando volta bar, volta shopping, volta não sei mais o que, e não fica falando claramente volta à aula. Então eu acho assim, se eu tô querendo que volte bar, se eu tô querendo que volte shopping, se eu tô querendo que volte comércio, serviços, qualquer outras coisas, eu tenho que dizer claramente, eu quero que volte às aulas, porque aí deixa de ser hipócrita a minha posição. É bem por aí, eu também penso, Paulo. Eu acho até que o controle no Colégio Militar, ele tende a ser maior nas escolas particulares, mas numa determinada faixa etária, né, Paulo? Você controlar crianças menores em escolas, eu acho muito complicado. Que não se abracem, que não se toquem, que não se aproximem, acho muito complicado. Adolescentes, adultos, você consegue controlar, embora alguns ainda sejam subversivos, né? Mas
controlar criança eu acho bem complicado, que é também, né? São vetores. Então, é difícil. Na França hoje, quem acompanhou o noticiário viu, né? E ontem nós já falávamos disso aqui, fecharam cerca de 80 escolas, mas são 60 mil escolas, mas fecharam muitas. Hoje, assistindo também ao noticiário, outras escolas de ontem para hoje fecharam porque os casos aumentaram muito na França. Então, aguardar os próximos passos, os próximos acontecimentos. Só lembrando aqui que eu destaquei que o Colégio Militar do Rio de Janeiro já havia anunciado o retorno, né, das atividades presenciais de forma escalonada para a última segunda. No entanto, os professores civis entraram em greve sanitária em consonância com a deliberação nacional do Sindicato dos Servidores Federais de Educação Básica. De acordo com o sindicato, não existe segurança de saúde pública para o retorno imediato ao trabalho presencial no colégio. Então, isso também deve ser levado em consideração. A orientação para todos os colégios militares do Brasil é de greve imediata caso ocorra o retorno presencial e semipresencial das aulas sem que a pandemia esteja controlada. Então, o sindicato informou que somente haverá possibilidade de trabalhar se existir segurança declarada por órgãos ligados à saúde, como, por exemplo, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz. Coisa que eles dificilmente vão conseguir, né, Paulo? Eu acredito que seja, primeiro essa questão de, até para não continuar com a mesma hipocrisia anterior, essa questão de até quando a pandemia for controlada, dizer eu não vou voltar, né? Porque a gente não tem o nosso horizonte, veja bem, o horizonte mais otimista até agora dado pela vacina vem de um líder russo e de um líder americano. Putin e Trump se disseram otimistas com relação ao surgimento da vacina antes do final do ano. Os outros, nenhum ente técnico, nenhum laboratório, nenhuma empresa, ninguém se manifestou nesse sentido. Os realistas, até então realistas, podem ser desmentidos, mas os até então realistas dizem que nós teremos a vacina no primeiro trimestre de 2021. Fora isso, ter a vacina não significa imunizar toda a população. Exatamente. Ainda há o tempo para imunização que tem que ser considerado. Então, acho que se você ficar com essa coisa de somente quando a pandemia for controlada, é a mesma coisa que dizer não volta às aulas até que toda a população do mundo esteja vacinada. Eu acho isso improvável. Até porque, Paulo, que garantia nós temos, né? Sendo otimista e ouvindo especialistas muito otimistas também, você falou no primeiro trimestre do próximo ano. Mas não existe garantia nenhuma, nem no primeiro trimestre, nem no segundo, nem no terceiro, e nem em 2000, ninguém sabe. Espera-se que sim, né? Mas ninguém sabe. Então, esse retorno, como o sindicato está propondo, efetivamente, né, quer dizer que se não tiver vacina e se não tiver a cura, não vai ter mais aula? Alguma forma precisa ser pensado. É ser mais realista que o rei, né? E aí, mais uma vez, esse amigo que me fez pensar desse jeito, hoje um ouvinte no Central também colocou da mesma forma, a gente tem que imaginar que se nós estamos aí, conseguindo protocolo para loja, para bar, para restaurante, conseguir protocolo para escola, a única dúvida que eu tenho, talvez seja como você mesmo disse, os meninos, as meninas da educação básica, que são crianças, que são mais afetivas, que não têm a dimensão de uma doença ou do contágio, não tem essa noção. Mas acho que os alunos da escola fundamental, do nível médio e do nível superior, fora qualquer ponto fora da curva, e que devem ser poucos, têm a consciência sim. Como a gente vê nas ruas, as pessoas, os adultos com mais consciência se protegendo. Então, a grande questão é que são os meninos, são os pequenos. E os pequenos são os que mais estão sofrendo. Eu tenho um menino de 5 anos de idade, são os que mais estão sofrendo com essa realidade da pandemia. Porque é difícil você explicar para um menino que não tem ainda a maturidade emocional da relação, da compreensão do espaço dele no mundo, você explicar para ele que ele não pode ver os amigos, que ele não pode ir para aula, que ele não pode sair de casa, que ele não pode abraçar os avós. É muito complicado.
É verdade. É muito difícil, quebrar exigir a maturidade precoce de uma criança que não está preparada para isso. E até hoje, uma das coisas que foram trazidas lá no início da pandemia, desde março, de que as crianças são vetores de propagação do coronavírus e que deveriam evitar esse contato com os avós, com idosos e tal, isso até hoje ninguém desmentiu, né? Ninguém trouxe nenhum estudo desmentindo isso até hoje. Então, por isso a preocupação. Agora, eu também acho que é necessário buscar alternativas. Que tipo de alternativas? Vamos buscar com quem é especialista, com quem pode discutir o assunto, talvez baseado em dados, né, em experiência, e pensar em algo que possa ser favorável à volta, né? Talvez esperar um pouco mais para ver se os números caem, enfim, eu não, é difícil, né? Você falar de uma coisa que você não tem a mínima ideia, é complicado, mas algum formato para resolver esse problema precisa ser criado. O Everton, doutor Fábio Piló tá colocando aqui, doutor Fábio, um grande abraço, tá colocando aqui no meu WhatsApp uma questão que eu acho que ela é dura para se falar, mas ela é real. É só propor a redução, a suspensão da remuneração, como aconteceu na iniciativa privada, nos colégios, nos professores, que esse discurso de não voltar às aulas vai cair rapidinho no esquecimento, disse com muita propriedade doutor Fábio Peló. São 7h36. Antes do intervalo, deixa eu falar aqui da Uniaselv. Lembrando a você que é um professor, já que estamos falando de retorno às aulas, você que é um professor, profissional da saúde e quer se especializar em ensino à distância. A Uniaselv adota metodologias que são nota máxima no MEC há mais de 15 anos. E ela quer repassar isso a você como forma de especialização. Então, vou te fazer um convite. Que tal acessar uniaselv.com.br, uniaselv.com.br e se especializar? É de graça, é um presente da Uniaselv para você. Então acesse agora e especialize. uniaselv.com.br. Rápido intervalo, a gente volta já para a sequência do Talks, lembrando que às 8 tem Arena 98, fique ligado. Estamos apresentando 98 Talks. Senhores, vamos falar da Warner Bros. Games, de detalhes de Gotham Knights, Brunão. Pois é, cara, temos aí esse jogo ambientado no universo do Batman. O estúdio explicou um pouco sobre diferentes estilos de luta dos 4 protagonistas. São eles: o Robin, Asa Noturna, Batgirl e o Capuz Vermelho. Em entrevista ao PlayStation Blog, diretor criativo do game, que é o Patrick Reilly, ele afirmou que os personagens são variados e abordam os inimigos cada um à sua maneira. Isso é muito legal. O Capuz usa armas de fogo, a Asa Noturna é acrobático, o Robin adora furtividade, a Batgirl gosta do combate corpo a corpo. Falando sobre as armas do game, os indicadores de neon vistos nelas têm a ver com o gameplay, ao invés de serem apenas elementos estéticos. A fala é a seguinte: alguns dos efeitos visuais comunicam o tipo de dano que você tem equipado nas suas armas. Então é uma maneira para o jogador receber sinais de feedback que informam o tipo de proteção que possui, o que estão usando contra o inimigo, tanto em ataques à distância quanto a corpo. Gotham Knights não tem conexão com a franquia Arkham da Rocksteady. Isso é muito importante de se dizer, sabe? Aquela trilogia memorável do Batman não se passa no mesmo universo. Curioso é que o jogo do Esquadrão Suicida, que se passa em Metrópolis, é no mesmo universo da série Arkham, mas este, no caso, não é. Então a gente está esperando esse jogo para PS4, Xbox One, Xbox Series X, PC e PlayStation 5 em algum momento de 2021, a gente não sabe. Ano que vem, então, teremos esse título. Eu acho que vai ser legal. Eu acho que o Batman vai aparecer em algum momento. Assim. Podia ter algum easter egg, alguma coisa com o Batman, não, né? eu acho que vai ter. A gente ou uma deve missão. jogar com o Batman. Tem que ter. Ou aquela DLCzinha marota, hein, Gilbert? DLC com o Batman, né? Só explicando assim, porque isso tá no trailer, não é nem spoiler, não. Pela fala, é o Bruce Wayne dizendo que ele tá morto, então eles estão recebendo aquele recado e a Gotham City agora é de responsabilidade deles. Então, mas eu não acredito.
volta, 98 Talks. Muito bem, estamos de volta às 7h40, de volta com 98 Talks, e nessa segunda meia hora vamos tratar de um assunto, atenção, vamos tratar de Lei Geral de Proteção de Dados. Fique atento aí, porque entra em vigor no dia 18 de setembro, depois de ser prorrogada 2 vezes, a última prorrogação, com previsão para vigência apenas em agosto de 2021, só no ano que vem. Contudo, apesar da aprovação da nova vigência para o ano que vem, o Senado vetou a nova prorrogação e assustou empresas e demais organizações ao aprovar a vigência imediata do texto. Calma, você vai entender. Para falar um pouco mais sobre o que muda com a LGPD, a gente recebe agora Daniel Lança, especialista em privacidade e segurança de dados, sócio da SG Compliance, coordenador de MBA em governança, riscos e compliance do CEDIM, Centro de Estudos em Direito e Negócios. Boa noite, Daniel, bem-vindo ao 98 Talks, tudo bem? Bom dia, Everton, bom dia, Paulo, bom dia, boa noite, aliás, Rodrigo, prazer estar aqui com vocês. Prazer muito grande. Eu vou começar aqui com uma pergunta sobre a lei aprovada em 2018 para vigorar em 2021. O que aconteceu no Congresso Nacional para tanto tempo, para esse intervalo tão grande, Daniel? Bom, Congresso Nacional é igual cabeça de juiz e bunda de neném, né? Nunca sabe o que se espera dali. É um grande problema de segurança jurídica para o Brasil. Existe uma lei aprovada em 2018 para vigorar esse ano, em agosto de 2020. Então as empresas se organizaram mais ou menos, porque sabe aquela coisa assim, as empresas falaram, acho que a gente não vai conseguir cumprir essa lei, fizeram um lobby danado para que a lei então pudesse ser prorrogada para 2021. Veio por meio de uma medida provisória, MP 959, e aí quando já estava tudo combinado, né, no Congresso Nacional, faltou combinar com os russos. O Senado Federal assustou todo mundo e disse, não, essa lei não vai ser prorrogada novamente, ela vai partir de entrada em vigor agora, né? Então, amanhã o presidente da República provavelmente sanciona a lei e ela passa a valer para cidadãos, que para nós é ótimo, mas também para as empresas e demais organizações que tratam dados, que é péssimo, porque a grande maioria delas ainda não está preparada. Daniel, eu estava na iniciativa privada quando começou a se discutir isso. Eu estou até hoje na iniciativa privada, mas eu estava no mundo corporativo quando começou a se discutir a Lei Geral de Proteção de Dados. As grandes empresas, eu trabalhava numa multinacional, as grandes empresas já tinham ali uma preocupação do entendimento disso, e mesmo antes do conhecimento pleno, do texto aprovado, já tomavam algumas medidas, até porque regras de compliance, de governança, são discutidas já há mais tempo nas grandes corporações. Mas eu vejo que médias e pequenas corporações estão absolutamente perdidas com relação à aplicabilidade da LGPD. O que é que tem de tão difícil no conteúdo? Porque eu tenho muito medo de lei. Lei tem hora que se faz para a gente não entender o que está escrito. O que é que tem tão difícil no conteúdo para imediata aplicabilidade em pequenas e médias empresas? Bom, de fato, a lei traz uma série de novas exigências para qualquer empresa, grande ou pequena, para que ela tenha processos muito mais rígidos para controlar o que a lei chama de tratamento de dados. Então, eu queria trazer rapidamente alguns conceitos aqui que são importantes para os ouvintes. Primeiro, o que é dado pessoal? Dado pessoal pode ser desde o seu nome, do número do seu RG, do CPF, mas que podem ser uma série de outras informações sensíveis, inclusive filiação partidária a outros organismos, igrejas, né, inclusive orientação sexual. Isso tudo é considerado como dados sensíveis, que até então era uma grande bagunça, né? Isso era inclusive vendido. Se fosse lá na 25 de março em São Paulo, se comprava um pendrive com milhões de dados pessoais, aliás, super barato, né? E de fato é o tipo de coisa que não se pode aceitar mais. Quem está nos ouvindo provavelmente vai ter passado por isso diversas vezes na vida, quando você vai entrar num site, né, ou vai comprar alguma coisa numa farmácia, etc., e o cara fala, não, tá bom, mas qual é seu nome, qual é seu telefone, qual é seu e-mail?
E se você não dá os dados ali, você não consegue acessar uma informação, não consegue fazer uma compra, e isso tudo era muito mal organizado. Então, hoje, tanto grandes quanto médias e pequenas empresas precisam de ter regras muito claras sobre como elas tratam esses dados e mais, né? Qualquer titular de dados, eu, você, qualquer um que está nos assistindo, a partir de amanhã tem o direito de exigir de qualquer dessas organizações que te falem o que eles estão fazendo com seus dados, e se você não quiser que eles tratem seus dados, eles têm que ter algum sistema digital ou físico, o ideal que seja digital, para que o titular de dados diga: não quero mais que você tenha meus dados, podem os excluir, ou eu não dou consentimento para que você, empresa pequena, grande, pública ou privada, com dados digitais ou físicos, não possa a partir de então tratar esses dados. Ô Daniel, quem vai fiscalizar o cumprimento disso tudo? Pô, essa é uma ótima pergunta, né? E lembrar que nós estamos falando do Brasil. Essa lei aprovada em 2018 já dizia lá que seria criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ou seja, tivemos tempo de sobra para criar. Não precisa nem dizer que o Brasil foi criar esse órgão na semana passada, na semana retrasada, depois que o Senado Federal aprovou a medida, a vigência imediata. Então, na verdade, ela não existe ainda na prática, né? Não tem nenhum diretor, não tem funcionário, não tem local, mas esse é o grande órgão que, em tese, vai fiscalizar. Por enquanto, né, enquanto a ANPD não existe, o judiciário já pode ser acessado, qualquer titular de dados que tenha se sentido ofendido, né, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, já pode entrar na justiça caso uma empresa trate seus dados de maneira equivocada ou que você requeira a exclusão de dados, por exemplo, ela não faça. E, inclusive, existe jurisprudência, ou seja, já existem julgados no STJ de que existem danos morais, mais ou menos ali R$8 mil por infração para uma empresa que descumpre essa lei. Daniel, se na sua fala você disse, inclusive nós, e eu acho talvez isso seja muito importante para o ouvinte, para quem está nos acompanhando, para o espectador, nós temos a obrigação de proteger os nossos dados. A partir de agora, assim como tem responsabilidade as empresas, nós também temos responsabilidades pela proteção dos nossos dados. Eu vou ter que me manifestar agora durante um tempo, ou a qualquer momento que eu me manifestar, as empresas terão que suprimir os dados que eu peça para serem suprimidos? A qualquer momento, e inclusive para trás, né? Ou seja, a partir de agora não tem mais desculpa para as organizações que tratam os dados. A partir das coletas feitas amanhã, mas também as coletas que já foram realizadas para os bancos de dados que já existem, essa lei entra em vigor. Ou seja, 2 anos era ótimo para uma organização, para uma empresa se adaptar. Uma pesquisa recente feita pelo ICTS mostra que 84% das empresas não se adaptaram à Lei Geral de Proteção de Dados e se assustaram com a entrada imediata dessa lei. E a partir de amanhã nós vamos ver como, de fato, organizações, o próprio Poder Judiciário vai lidar com essas novas regras. Tem uma pergunta aqui do Fabiano Castro, que está ouvindo a gente. Bom, eu vou repassar porque eu achei interessante, mas eu não sei se você, Daniel, é a pessoa mais indicada para responder. Conversas de WhatsApp vazadas por um dos dois envolvidos, que porventura tragam algum problema a uma das pessoas que fizeram parte, também tem esse tipo de proteção? Depende. A lei diz o seguinte, né? Proteção de dados pessoais é o que ela busca defender, especialmente para defender a nossa liberdade e a nossa privacidade. E isso vale para qualquer pessoa, física ou jurídica, governamental ou privado, que trate dados. Mas ela traz algumas exceções. Uma delas é para tratamento de dados, na verdade, utilização de dados por pessoas físicas que não tratam esses dados de maneira sistemática. Então, me parece que esse não é o caso. A gente está falando aqui, sobretudo, de organizações que têm diversos dados, né, metadados, e tratam, vendem, comercializam, utilizam isso para fins de propaganda. Inclusive, vale lembrar, né, gente, que existem empresas que a própria razão da existência, né, o próprio modelo de negócios é baseado exatamente no tratamento de dados. E já tiveram uma série de vazamentos de dados. Vale lembrar, para quem gosta de séries de TV, a Netflix tem uma série maravilhosa chamada Privacidade Hackeada, e mostra, por exemplo, o caso do Facebook, né, da Cambridge Analytica, da eleição dos Estados Unidos, que foi um grande escândalo disso. E, bom, tem uma série de outras histórias que aconteceram. Vale lembrar, só na Índia foram vazados recentemente mais de 1 bilhão de dados
Então a lei busca coibir exatamente esse tipo de coisa, não necessariamente pequenas relações entre pessoas, quando não há um tratamento de dados propriamente dito. Daniel, você falou sobre as eleições dos Estados Unidos, lembrou do caso do vazamento de dados na última eleição do presidente Donald Trump, da manipulação desses dados. Os partidos políticos estão preparados para isso? Os partidos políticos recebem, consomem dados, divulgam, trabalham com eles, inclusive fazem análises de perfil, de participação dos candidatos em determinados locais. Eles estão preparados para isso? Eles estão sujeitos à mesma penalização? Bom, eles estão sujeitos à mesma penalização e falando aqui, não conheço propriamente como os partidos lidam, mas me parece que eles também não estão preparados. Afinal de contas, mesmo algumas das grandes empresas super organizadas, com processos bem consolidados, que não me parece o caso exatamente dos partidos, não estão preparadas, né? E vale lembrar que existe inclusive uma série de processos no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive contra o presidente da República, exatamente pelo fato de que existiu ali um eventual ou um suposto tratamento ilegal de dados. Então isso serve para todo mundo, serve inclusive para o governo, tratando algumas exceções, né? Alguns tipos de políticas públicas, por exemplo, de tratamento de dados relativos à saúde, eles são permitidos por lei. Vale lembrar, né, agora lidando com o Covid, quantos tratamentos de dados pessoais eventualmente são feitos para desenvolvimento de vacinas, para melhoramento de políticas de saúde. Isso é protegido, né? Ou seja, a lei de proteção de dados não abarca esse tipo de situação. Abarca, sim, outros tratamentos de dados que podem prejudicar, de novo, a liberdade e a privacidade dos indivíduos. Esse caso recentemente do presidente da República, da questão dos exames, então não entraria nisso, ou sim? Não, me parece que não. A não ser se isso for tratado, né? Se for divulgado de uma maneira que não seja jornalística, por exemplo, né? Vocês, por exemplo, também lidam com uma série de dados pessoais ao realizarem o trabalho jornalístico, publicitário. Esse tipo de coisa é mais uma exceção da lei. Agora, quando os dados são tratados, vendidos, comercializados, disponibilizados, sobretudo para fins comerciais, nesse caso, a Lei Geral de Proteção de Dados protege os dados pessoais. Daniel, essa venda, esse comércio do mailing, ele também entra nessa questão de proteção ou não? Claro, e-mail é um dos dados pessoais que a lei busca proteger. Porque isso é comercializado e com um alto volume de dinheiro, né? E aliás, quem aqui não se sente extremamente violado, né? Enche o saco, propagandas o tempo todo no seu e-mail, no seu celular, sabe? Esse é o tipo de coisa que a lei quer proteger, ou seja, passou do ponto, né? Já há muito tempo sobre a nossa liberdade, a nossa privacidade, mas ainda existe salvação para isso, tanto é que a lei protege os dados pessoais, inclusive que foram coletados antes da vigência da lei. Então, vamos ver a partir de amanhã como vai ser, mas vale lembrar para o ouvinte, né, que está nos acompanhando, a partir de amanhã você tem o direito pela lei de exigir saber como seus dados estão sendo tratados por qualquer organização, inclusive solicitar eventualmente a exclusão deles. Daniel, vou usar um caso meu, não é para fazer, um elemento de reflexão, eu estou usando um caso meu. Eu tive um título protestado num cartório sem saber da origem do título. E esse cartório tornou público esse protesto, impedindo que eu realizasse negócios, e eu só fui descobrir quando fui fazer um cadastro numa empresa, porque nem notificado eu havia sido por esse cartório. Nesse caso, existe também esse mesmo rigor da Lei Geral de Proteção de Dados? No meu caso, inclusive, eu resolvi as duras penas, juridicamente, mas resolvi. A Lei Geral trata isso também com o mesmo rigor? Trata sim. Aliás, uma boa notícia é que antes mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados, o sistema jurídico nacional já entendia que isso já era possível de indenização quando fosse feito de maneira equivocada, né? Então, hoje a jurisprudência, ou seja, os entendimentos dos tribunais, os julgados, já entendiam que isso era passível de indenização, por exemplo, mas agora torna extremamente claro, 100% de segurança jurídica, nos casos onde, quer dizer, é verdade aquilo ali, né? Ou seja, a pessoa realmente tinha dívidas, em alguns cenários, em algumas maneiras, aquilo pode ser utilizado, ou seja, para exercício regular de direito.
Mas vale lembrar, se você está utilizando aquilo, dizendo, justificando o exercício regular do direito, mas você não está resguardado pela legislação, cuidado, você pode sofrer uma condenação. Número 1, tanto da jurisprudência ou da justiça, como foi o seu caso, né, ou seja, indenizatório, quanto ainda por cima é possível agora utilizar-se da LGPD, e aí é uma novidade. Além do âmbito indenizatório, você pode requerer as multas que são aplicáveis pela LGPD. No caso da indenização, os tribunais já entendiam entre 5 e 8 mil reais por infração, e agora na LGPD as multas podem chegar a 2% do faturamento bruto daquela empresa no ano anterior, ou seja, por infração, né? Imagina que se uma empresa comete 10 infrações dessas, pode chegar a 10% do seu faturamento bruto, isso pode quebrar uma empresa. Daniel, existe uma reclamação hoje, e o termômetro para mim é a rede social, é o Twitter, muita gente reclamando da insanidade pelos telefones tocando o dia inteiro, de empresas querendo vender planos de TV por assinatura, operadoras de telefonia, celular, etc. Vendendo concessionárias de veículos ligando, e assim, muita gente reclamando da insanidade, né? O dia inteiro o telefone tocando. Também é uma forma de que pode ser adotada essa nova lei para que você busque direitos com respeito a esse incômodo insano que vem acontecendo. A lei também protege essa pessoa que é incomodada? Everton, ela protege exatamente essa pessoa incomodada, que eu acho que é todo mundo, né? Eu, você, quem não tem no seu celular de vez em quando uma ligação de um número desconhecido, né, uma operadora de telefonia, alguém querendo te vender alguma coisa. Então, nesses casos, a lei vem para proteger. Claro que a gente ainda vai ver como ela vai pegar, e eu espero e eu não tenho dúvida de que ela vai pegar, né? Ainda num futuro de médio prazo, né? Mas as penalidades já estão aí, podem ser aplicadas a partir de amanhã. E Everton, as empresas estão receosas, porque pode chegar a 2% do faturamento bruto a multa por infração, né? Então, esse é um negócio que realmente pega. É aquilo, né? Assim como a lei anticorrupção só passou a vigorar de fato, funcionar mesmo para punir as empresas quando passou-se a exigir multas por percentual do faturamento. Então, a gente acredita também que essa vai ser uma ótima lei, né? Ela vem inclusive de uma pressão internacional, porque o Brasil está atrás de vários países do mundo, porque só hoje aprovou, né, essa lei. A maioria dos países no mundo já tem legislações aprovadas nesse sentido, sobretudo na União Europeia, e eu estou muito feliz e otimista, sabe, de que essa farra, ela pode até não acabar, né, porque sempre vai ter um corajoso, mas ela vai diminuir bastante. Daniel, para finalizar, eu sei que o Everton está ali com o tempo contado, e eu sei que o Arena hoje tem uma série de informações aí, futebol cheio de novidades, de coisas para serem discutidas, mas quando eu me sentir prejudicado por atos que vão contrários à Lei Geral de Proteção de Dados, será rápida essa arguição, essa contestação, ou eu vou cair naquela velha história dos prazos recursais, do alça para segunda instância, manda para o STJ, aquela confusão que a gente já conhece? Paulo, essa é uma excelente pergunta, e eu também sou otimista, porque, sobretudo, a questão da multa, ela é uma penalidade administrativa, ou seja, ela nem passa pelo judiciário. O judiciário vai tratar das questões de indenização, ou seja, sem prejuízo da questão do judiciário, você também pode requerer administrativamente via a ANPD. Minha sugestão para quem está nos ouvindo é, primeiro, tenta sempre buscar a empresa que está aparentemente ali fazendo coisa que você não quer e peça a sua exclusão de dados. Busca os protocolos, printe as telas. Se isso continuar, faça uma denúncia à ANPD, que me parece que vai ser um órgão interessante, inteligente, e que vai aplicar as multas sem essas várias esferas de recursos possíveis, e, de novo, né, com base na multa de percentual do faturamento bruto da empresa. Então, sou otimista, vamos aguardar os próximos capítulos. Daniel Lança, especialista em privacidade e segurança de dados, conosco aqui no 98 Talks. Esclarecedor o papo, muito interessante, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Até breve, boa noite, gente. Até breve, boa noite. Obrigado, Paulo. O Rodrigo teve o sinal da internet dele, caiu, mas está lá conosco amanhã. Eu tô achando que não. Eu tô achando que o Rodrigo, ou ele fez aquele sinal, 2 dedos, o número 2, talvez seja isso.
né? Ou então ele foi aos Estados Unidos, porque ele me confidenciou, ele falou, eu estou querendo ver Chicago, tchau. Pode ter sido, Paulo, pode ter sido. Amanhã a gente pergunta ele ao vivo aqui. Vem aí o Arena 98, pessoal, grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. Termina aqui 98 Talks.